hipermercados, acima dos 12 cêntimos por litro no segundo trimestre, tanto no gasóleo como na gasolina. Estão a vender-se muito menos automóveis. A quebra é mesmo de 23% nos primeiros 8 meses do ano. A situação reflete-se nas receitas do Estado, com impostos, e a Associação Automóvel de Portugal teme mesmo pelo futuro do setor. 2011 confirma o envelhecimento do parque automóvel português, com perdas significativas para as empresas no mercado dos ligeiros de passageiros. As vendas apresentam uma queda de 600 milhões de euros em comparação com o mesmo período do ano anterior. Os portugueses estão a comprar menos carros novos, muito menos, e não parece que estejam sequer a pensar em comprar mais. Agora se calhar esticam um pouco mais, talvez 10 anos. Antigamente seriam 4, era o normal. Por acaso não estou a pensar em trocar de carro, mas também a crise neste momento também não aconselha, digamos, a adotar essa medida. A Rua confirma que o movimento de clientes nos stands é menor. Os números da ACAP, a Associação Automóvel de Portugal, assinam por baixo esta teoria. Mantendo a comparação com 2010, em 2011 foram vendidos, até ao momento, menos 33.171 carros. O que é que impede, por exemplo, de pensar em comprar um carro novo? O futuro, saber como é que vou pagar as mensalidades futuramente, não é? Porque a vida é muito incerta neste momento. Nas marcas sobressai o exemplo da Toyota, com uma quebra nas vendas muito próxima dos 50%. Ford, Seat, Fiat, Renault e Chevrolet também não estão a conseguir contrariar um ano difícil. E depois, aos impostos. Com tudo aquilo que temos vindo a dizer, o Estado português arrecadou menos 100 milhões de euros no imposto sobre veículos. Infelizmente tenho uma deficiência física, com que não pago o IA, o imposto automóvel e outra coisa que agora não me estou a lembrar, o que faz decrescer muito o preço deles novos. A quebra nas vendas de carros novos está muito perto dos 23%. A Associação Automóvel teme pelo futuro do setor. O Tribunal de Santo Tirso condenou a 2 anos e meio de prisão, com pena suspensa, o falso padre que durante anos celebrou casamentos, batizados e funerais em todo o país. Agostinho Caridade nunca apareceu no julgamento. No banco vazio do réu deveria estar sentado Agostinho Caridade, que, nas palavras do juiz, tem especial talento para o engano. Aceitai, Senhor, os dons que nos apresentamos. Durante 4 anos vestiu o hábito de sacerdote, celebrou casamentos, batizados, funerais e abusou da crença religiosa dos devotos da Igreja Católica para ganhar dinheiro. Não restam dúvidas para o Tribunal que o arguido usou a palavra e a condição de padre para pedir dinheiro para falsas missões em Angola, para festas, e até inventou que precisava de 3.000 euros para se livrar da prisão. O arguido foi condenado a 2 anos e meio de prisão pelos crimes de usurpação de funções e burla qualificada. A pena é suspensa desde que o arguido pague no prazo de 2 anos uma multa de 4.727 euros aos lesados. O falso padre tem também de pedir desculpa por escrito a todas as paróquias que enganou e à Arquidiocese de Braga. Está ainda obrigado a pagar uma indemnização cível por danos patrimoniais e não patrimoniais de mais de 7.700 euros. Agostinho Caridade nunca se apresentou no julgamento no Tribunal de Santo Tirso. Também não apareceu no Tribunal de Ourém, onde foi condenado em março de 2010 a 3 anos e meio de prisão por 2 crimes de burla qualificada. No episódio desta semana de Sobreviventes, vamos conhecer um instrutor de mergulho que sofreu um grave acidente de descompressão em pleno mar alto. Jorge Marques estava a 70 metros de profundidade quando um problema no equipamento o fez sair disparado em direção à superfície. E foi entre a vida e a morte que chegou à terra. Estava de férias nesse dia, ia começar as minhas férias e era para ir a Lisboa porque eu fazia parte da direção da Federação Portuguesa de Atividades Subaquáticas. Entretanto, ligou-me um amigo meu, que é o Casimiro, ligou-me e disse: "Ó Jorge, vamos mergulhar." E vamos mergulhar, agrada-me sempre. Uma verificação de equipamento. Jorge preparava-se para mais um mergulho ao largo da costa da Póvoa de Varzim.
A 20 milhas, em pleno alto mar, tudo parecia fazer parte de um ritual realizado já centenas de vezes. Prática não me falta. Paralelamente a isso, pertencia a uma equipa que bateu o recorde do mundo há muitos anos atrás, a 308 metros de profundidade. Eu fui o único português que estava nessa equipa. Por isso, esse mergulho a 70 metros, que foi o mergulho que eu tive o acidente, seria um mergulho normal. Instrutor e aluno lançaram-se ao mar para alcançar os 70 metros de profundidade. O objetivo era encontrar o Vapor Salir, um barco naufragado, mas a missão acabou por sofrer um imprevisto. O Casimiro deslumbrou-se um bocado com o barco, digamos assim, porque era a primeira vez que lá ia e foi à frente. O problema é que eu não consegui acompanhá-lo, porque tive uma falha de equipamento. As garrafas estão presas com 2 parafusos, um parafuso em cima, um parafuso em baixo, e o parafuso em baixo a cordura cedeu e o equipamento levantou. Ou seja, imagino que eu estou nesta posição e as garrafas estão nesta posição. Quando Jorge se percebeu do problema no equipamento, não avistou Casimiro. Apesar da posição difícil em que se encontrava, decidiu procurá-lo e virou as costas à superfície. Eu, se tivesse abandonado o mergulho, não me tinha acontecido rigorosamente nada, mesmo que tivesse sido puxado à superfície como fui. O tempo de mergulho que eu tinha estado lá em baixo, que eram 2, 3 minutos, garantidamente, se me tivesse acontecido uma doença da descompressão, seria muscular, seria a nível articular, não teria grandes problemas com isso. Mas eu não consegui acabar o mergulho. Tinha um amigo meu lá em baixo, que era a primeira vez que estava nesse navio. Casimiro diz que perdeu Jorge de vista apenas por uns minutos, mas na altura em que se encontraram e decidiram abortar o mergulho, a situação ficou fora de controle. As garrafas dele, portanto, em vez de ficar na posição normal, estavam ao contrário, estavam com pernas para o ar, digamos assim. E eu fui tentar ajudar, tentar verificar o que é que tinha acontecido. Só que houve um problema qualquer no interior dessa asa que não deixava que o ar saísse. E esse foi o grande problema. O que me aconteceu é que comecei a ser puxado para cima. O colete vira ao contrário e o Casimiro agarra-se a mim, para não me deixar subir. E bem, mas a única coisa que ele tinha que fazer era me tirar uma válvula lateral que eu tinha e o problema está resolvido. Mas por isso é que eu sou o instrutor e ele é o aluno. Jorge saiu disparado. Em segundos, fez uma subida que devia ter durado 1 hora. O regresso à superfície demasiado rápido pode levar à paralisia e até mesmo à morte do mergulhador. Jorge chegou ao barco quase sem sentir o corpo. Mal cheguei à superfície, num espaço de 1 minuto, fiquei logo com as pernas completamente completamente. Fui puxado para o barco, ainda consegui tirar o fato seco. Assim que tirei o fato seco, deu uma dor muito forte nas costas, muito forte, e fiquei completamente assim. Mas sempre consciente. Fala para mim. O meu espanto foi quando realmente vi o Jorge a sair da água. Algo estava errado, porque primeiro pelo tempo do mergulho não dava certo e pela saída da água também não estava coberto. Preparem a câmara para a barca. O barqueiro António Santos assistiu impotente ao momento mais dramático da sua vida. Enquanto Jorge lutava contra as dores, Casimiro continuava debaixo de água. O aluno precisava de 1 hora para fazer a descompressão até à superfície. A minha preocupação foi tentar massagear os locais onde ele se queixava, com a esperança que conseguisse esmagar, em aspas, as bolhas para poderem haver mais circulação de sangue. A minha preocupação também era o nosso segundo mergulhador, que era o Casimiro. Eu não sabia o estado dele. O Jorge também não podíamos dizer concreto o estado dele. Foram momentos de muita ansiedade mesmo, muita ansiedade, que não consigo passar por palavras aquilo que senti na altura. Mas lembro perfeitamente que foi uma sensação talvez do pior que passei até hoje. Por não conseguir fazer nada, por me sentir completamente impotente e por não saber o que é que se estava a passar lá em cima.
Na altura pensei mesmo que ia morrer. Aliás, quando eu cheguei à Terra e quando as pessoas do INEM, que por acaso estavam ligadas à Câmara de Descompressão, telefonaram para o Dr. Oscar Camacho e disseram que eu não passava daquele dia. Nem eu próprio acreditava que passava daquele dia. Codu, boa tarde. É Amélia da Vermelho Pedro Hispano. Nós estamos com uma vítima grave de acidente de mergulho. Sim, é homem, está consciente. Muito bem, nós vamos proceder então. Sempre que lhe tocávamos, ou para puncionar, ou para avaliar as tensões, tinha muitas dores e queixava-se imenso. Não sentia as pernas, já aos membros inferiores ele não sentia nada, mas quando lhe tocávamos os membros superiores, berrava imenso com dores. Lembro-me também que tinha a pele toda marmoreada, isso não esqueço porque nunca me lembro de ter visto a pele toda marmoreada e que assim que lhe tocávamos a pele saía, parecia que tinha bolhas. Jorge foi encaminhado para o Hospital Pedro Hispano, em Matosinhos, o único no norte do país com uma unidade preparada para acidentes de mergulho. Numa corrida contra o tempo, Jorge entrou nas urgências em risco de vida. Olha, eu estava a tentar lutar pela vida nessa altura. Eu acho que estava a tentar, eu tenho que viver, tenho filhos, tenho que viver, preciso de oxigênio e respirava com muita força. Eu acho que foi isso que pensei na minha sobrevivência. Estava enjoado, estava prostrado, estava um pouco assustado, como é óbvio, né? E aquilo tratava-se de um quadro de acidente de descompressão grave. Já tivemos alguns nesta unidade, mas nunca com aquela gravidade. Portanto, que era um quadro que colocava potencialmente a vida em risco. Tinha plena consciência da gravidade do que lhe tinha acontecido e de todo um processo muito complexo. Tinha dificuldade em mover os membros, sobretudo as pernas, estava com dores intensas, estava mal. Do ponto de vista prático, era uma situação muito séria.